Senhor possa nos conduzir e encontrar corações sedentos, assim como o meu. Na verdade, o que eu tenho para falar, eu recebo primeiramente. Eu preciso receber primeiramente, antes mesmo de comunicá-la. Eu estava, minha nora, em casa, e eu falando, caramba, eu necessito, antes de comunicar essa palavra, eu preciso recebê-la, porque todos nós recebemos e necessitamos, porque da mesma forma como eu comunico essa palavra, primeiro ela vem rasgando meu coração. E não há como insurgir aquilo que Deus tem falado através dos nossos pastores e através mesmo do Espírito Santo em nós, nos comunicando. Mas antes mesmo de eu proferir essa palavra, que ela venha de fato fazer morada, fazer algo novo na minha vida. E assim eu espero que seja para todos vocês, amém? E na verdade eu espero que o Espírito Santo comunica hoje, agora, Espírito Santo, é o teu momento, porque eu creio que de mim mesmo eu não sou capaz. Na verdade, eu sou totalmente insuficiente para comunicar aquilo que tu queres ao teu povo. Mas, Senhor, esse é o teu momento, fala aos corações dos teus filhos e usa-me nesse tempo por louvor da tua glória, Senhor. Aquilo que, porventura, eu não venha falar, mas tu possa falar nas entrelinhas, Senhor. Esse é o meu desejo, eu creio que é o desejo que arde no teu coração nesse momento, Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Capacita-me nessa hora. Amém. Perdão. Mas, amados, a gente percebe que há tantos manuais, né? Há tantos manuais, pessoas procuram tantos manuais de como aprender algo, né? Tipo, como aprender a tratar de algum tipo de relacionamento, quer seja na tua área, na área conjugal, ou mesmo como poder ser um bom líder, ou como ser um bom discípulo, ou como mesmo querer ser um bom pai para poder pastorear os seus filhos. Mas, na verdade, a gente percebe que são manuais que não têm um conteúdo de poder. E aí a gente, analisando bem tudo isso que eu estou falando, nós possuímos um manual que é um manual do próprio Deus, um manual de amor, um manual que ele se revela a nós e ele, na verdade, ele mostra o que ele quer de nós. E esse manual se chama a própria palavra dele, a Bíblia. E é por isso que, muito embora muitas pessoas procuram manuais, e ele se fez revelado através da própria palavra e a gente se perde acerca dessas coisas. E aí Paulo ele nos exorta e declara para a igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 1, se alguém puder abrir, Paulo nos exorta, na verdade, exorta essa igreja e nos exorta através desse texto. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Paulo está mostrando aqui, igreja, olhe para Jesus. Olhe para Jesus e entregue a sua vida como oferta, como sacrifício suave a Deus, como aroma suave, né? E ele diz, antes de tudo, andai em amor. Porque, na verdade, um dos princípios basilares que Jesus norteia a todos nós é amar em primeiro lugar. Ele nos amou em primeiro lugar. E Paulo exorta exatamente, andai em amor, porque é dessa forma que nós seremos reconhecidos que somos discípulos de Jesus, né? E aí Jesus mesmo fala, nesse amor, é que seremos reconhecidos, né? E o Senhor nos revela que temos que nos entregar por alguém, não para alguém, mas por alguém. Dessa forma, igreja, entregue-se por amor a alguém, assim como Cristo se entregou como aroma suave, né? E, portanto, vede prudentemente, no versículo 15, eu vou pular para lá para o 15, perdão, tá?
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, não como ignorantes, não como sem conhecimento, mas como sábios. Não sejam insensatos, ou seja, não sejam imprudentes, negligentes, mas entendei, descubram qual seja a vontade do Senhor. Dando graças, lá para o 20, dando graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. No 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. É sempre imperativo quando Paulo registra. Ele não dá uma sugestão. Não, se a pessoa for boa, se o meu marido, se minha esposa for uma pessoa ótima, boa, eu devo sujeitar. Não, ele traz um imperativo: sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. E no 25, vós maridos, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não é de qualquer forma. Há uma qualidade de amor, há uma qualidade de entrega. No 26, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra. No 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. E continuando, Paulo, no capítulo 6, ele fala também para os filhos. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ou seja, sede obediente. Não é uma obediência tardia. Quando eu falo com meu filho, ou quando você fala para os seus filhos uma ordem, e aí muitos deles, embora digam, já estou indo, pai, já estou indo, mãe. Mas quando essa obediência, ela na verdade, ela se tarda, ela acaba sendo desobediência. A obediência precisa ser no momento exato. Isso é obediência. No 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. No 4, e vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, ou seja, sejam amorosos tal qual Jesus ama a igreja. Mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. No 5, vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, como temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. No 9, ele fala também para os senhores: vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amados, veja bem, muitos de nós procuramos livros de autoajuda, manuais que porventura queremos aprender como nos relacionar com os nossos cônjuges, nos relacionar com os nossos irmãos, como ser um bom líder, ou como até mesmo ser um bom discípulo. Mas olha o que Deus deixou, um manual de amor, um manual do qual ele declara totalmente aquilo que ele quer para nós e aquilo que ele se revela a nós. E aí a gente percebe que Jesus, ele diz que um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amo. Ele ainda nos ama. E a gente precisa entender, amado, que um mandamento é esse amar. Mas esse amar não está preso a sentimento, muito pelo contrário. Eu escolho primeiro amar, e a minha ação vem consequentemente após essa minha escolha. Eu não sei se eu me fiz fazer vocês entenderem. Eu escolho. Eu necessito escolher como ele escolheu me amar, escolheu amar a cada um de vocês. E aí essa outra ação é exatamente após essa escolha. E aí eu preciso entender que sem amor eu não consigo
pastorear meus filhos, minha casa. Sem amor eu não consigo discipular os discípulos. Sem amor eu não consigo sequer olhar nos olhos dos meus inimigos. Mas ele declara exatamente isso, que o princípio de tudo é esse mandamento que ele nos dá e nos deixa, é o amor. Que nesse amor, nós seremos considerados, nós seremos reconhecidos que somos seus discípulos. Amém? Mas a gente, embora todas essas coisas, a gente lê, relê, percebe, mas a gente percebe, muitos pastores, líderes, percebem que, ao longo desse pastoreio, muitos cristãos com muitos problemas não respondem em absoluto sequer esse aconselhamento que os pastores, determinam. Né? Muito embora o discipulador e o pastor leva cada um deles nas Escrituras, mostrando que a sua realidade está indo totalmente a um abismo, está indo totalmente a um caminho que estarão fadados ao fracasso, ainda assim rejeitam esses aconselhamentos, rejeitam essas palavras desse manual de amor. Contudo, nada disso funciona, amados. Nada disso funciona porque há um véu espiritual nos olhos de cada um deles. Há um véu espiritual que cobre os olhos e a face dessas pessoas, porque não entendem, porque não reconhecem, porque, na verdade, eles possuem essa cegueira, porque eles querem que todos mudem. Eles querem que as pessoas mudem, mas elas, por si só, elas não conseguem chegar a elas próprias, entende? Muitas famílias vivendo tantos dramas, tantos conflitos, mas numa briga amarga, e muitos pais que não falam com filhos, muitas mães que se afastam das filhas, e todos eles, amados, todos eles declaram que amam a Jesus, declaram que professam a Jesus, mas ainda assim continuam os corações totalmente fechados para declarar perdão, para declarar uma restauração, e muito embora nós aconselhamos acerca dessas coisas, isso não depende de nós, depende unicamente, exclusivamente do Espírito Santo. Amém? E aí a gente percebe que cada um deles, cada um de nós, eu quando falo isso, né, eu me coloco no lugar, eles olham para as pessoas e requerem isso da outra pessoa, que a outra pessoa muda. Um diz, porque meu marido você sequer conhece, mas o meu marido ele não se importa comigo, ele não me ajuda, ele é muito bagunceiro, ele valoriza muito mais o seu carro e o seu trabalho e pouco se importa com as minhas necessidades. E aí você vê do outro lado a esposa falando algo da mesma forma. A esposa declarando que a esposa, e o marido declarando, ela é insujeita, ela não sujeita a minha autoridade. Na verdade, eu faço das tripas corações, eu trabalho arduamente para trazer o sustento da casa, e é isso que eu ganho em troca, uma ingratidão. Amados, todos eles, na verdade, procuram a culpa na outra pessoa. Todos eles, na verdade, procuram não mudar, mas procuram que o outro precisa mudar. Eles não conseguem enxergar isso, porque há um véu. Todos nós, na verdade, precisamos fazer uma única e sincera oração. É dizer para o Senhor, Senhor, olhe para o meu coração, olhe para o mais profundo, porque Tu prescruta as profundezas do nosso coração e nos transforma. Essa é a oração que cada um de vocês e eu preciso fazer. Deixar de olhar para o outro e pedir essa transformação, que Deus venha nos transformar. Passamos o tempo todo orando e pedindo para que Deus transforme as minhas circunstâncias, transforme
a minha esposa, o meu cônjuge, os meus filhos, o comportamento dos meus irmãos, do comportamento dos meus pastores, quando tem uma palavra dura, mas em momento algum eu faço a oração mais importante. Senhor, transforma-me, transforma a minha vida. E Deus, na verdade, amados, quando Ele permite essas coisas, Ele conduz o passo de todos os seus filhos. Quando essas coisas, esses conflitos, quando essas crises ocorrem no nosso relacionamento, é permitido pelo próprio Deus, para que revele o próprio coração de cada um de nós. O seu coração e o meu coração é revelado através do meu comportamento. E aí, não tem como, não existe mero viver, mera casualidade, mas o Senhor permite que essas coisas ocorram para que possamos ser transformados. Porque somos transformados todos os dias. Todos os dias. Quer seja transformados para o bem, quer seja transformado para o mal. Se eu sou transformado para o bem, eu me pareço cada dia com Cristo. Mas se eu me pareço com o mundo, é todas as vezes de que eu abdico da vontade de Deus para a minha vida. E nós somos transformados todos os dias. E atentamente vocês precisam estar olhando para essas coisas, pelos procedimentos dos quais vocês e eu fazemos e nos portamos e nos conduzimos. Ora, quero parecer com Jesus, ora, quero parecer com o mundo, mas esse manual do qual Deus se revela a nós, Ele nos deixou e nós precisamos nos comportar tal qual Ele nos designou, como discípulos. E se alguma cura, e se alguma restauração precisa ocorrer na sua casa, você precisa assumir a sua responsabilidade. Eu preciso assumir a responsabilidade de que não é a minha esposa que precisa de mudar, o meu patrão que precisa de mudar, o meu filho que precisa de mudar. Na verdade, quem precisa de restauração, de transformação e de cura sou eu. Eu preciso assumir essas coisas. Na verdade, o milagre na tua casa, o milagre no seu trabalho, o milagre em qualquer lugar que você esteja depende única e exclusivamente da sua mudança. E é isso que o Senhor arde no coração dele. Ele, na verdade, ele nos encontra, mas ele não permite que permaneçamos da mesma forma. E há um véu, amados, há um véu que cega a cada um dos filhos de Deus. E esse véu precisa ser removido. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Vamos lá. Porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi gloriosa, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é a nova aliança. Porque se o que era transitório, a lei, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usando de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, embotados,
Porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, removido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Ou seja, quando se convertem, quando há uma confiança absoluta ao Espírito Santo, esse véu será retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ou seja, a ausência de escravidão. O Espírito Santo, ele tira totalmente as escamas dos olhos, o véu que está sobre os nossos olhos. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Paulo, na verdade, ele descreve nesse texto uma mudança que deve ter antes mesmo de qualquer outra mudança, né? Essa passagem ele fala sobre, primeiramente, aquilo que é a cegueira dos judeus, é a cegueira do povo pelo qual o Senhor ele veio em primeiro lugar. E aí essas pessoas não reconheciam Jesus como Messias. Isso é o que Paulo fala nesse texto primeiramente, mas ele estabelece também um princípio para cada um de nós, para cada um de vocês. E aí no verso 14, vocês podem observar, mas o sentido deles se embotaram, foram endurecidos, né? Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Ficamos pensando no véu espiritual dos muçulmanos, no véu espiritual que cobre os olhos dos judeus, que cegam acerca da vinda de Jesus, acerca do Messias. Mas, porém, há um véu que cobre os olhos de todos nós, discípulos de Jesus. Um véu que, quando muito embora eu possa declarar, mas como um véu que ainda cobre os olhos dos filhos de Deus? Sim, porque muito embora estejamos aqui ouvindo várias ministrações, estamos ouvindo pregações, N pregações, que vêm ao encontro de cada um de nós. Muito embora lemos acerca do que Deus se revela a nós, mas a gente não consegue permitir que a própria palavra de Deus entre de tal forma profundamente a nos transformar e deixamos essa palavra superficial e permanecemos da mesma forma, cometendo os mesmos erros, os mesmos enganos. É isso que quando eu falo acerca da nossa cegueira espiritual. E precisamos, na verdade, amados, nos quebrantar diante do Senhor. Quando eu falo nos quebrantar, eu digo que, como eu falei que o amor é uma escolha, o meu quebrantamento também é uma escolha que eu preciso fazer. E quando eu escolho me quebrantar, eu digo para mim mesmo, eu rompo a minha própria vontade e deixo a vontade de Deus fluir na minha vida. É exatamente isso. Há uma escolha. Não é algo que eu preciso sentir, um arrepio. Não é isso. Eu preciso escolher a Deus todos os dias. Isso é que Ele requer de nós. Isso é que Ele se revela a nós, né? É dizer, Senhor, eu me rendo a Ti. Na verdade, eu quero dizer, Senhor, sem resistência, faça e cumpra em mim o Seu querer, sem resistir, sem externar o meu orgulho, minha soberba que permanece intacta. É uma entrega total ao Senhor, a ponto de que o Senhor, quando olha um coração quebrantado dessa forma e contrito, Ele se agrada, Ele não despreza esse coração. E é dessa forma que nós somos transformados, como o próprio apóstolo Paulo, para o louvor da glória do Senhor, né? E a gente vê também, amados, Jesus falando acerca de tantas outras coisas, mas ele fala também em Mateus sobre o perdão, né? Em Mateus 6 ele fala assim, se vocês homens, né, se nós perdoarmos aos homens assim as suas ofensas, o nosso Pai Celestial também nos perdoará. E aí, pare e pensa dessa forma, será que Deus poderia ser mais claro
acerca desse assunto de perdão? Será que ele seria mais cristalino acerca dessas coisas? Porque, na verdade, ele diz que nós, se perdoarmos os homens, ele nos perdoará. Então, ele quer dizer, nas entrelinhas mesmo dessa palavra, se eu permitir uma pitada sequer de ausência de perdão no meu coração, estará totalmente entulhado de lixo, de monturo, e as minhas orações e as suas orações não serão ouvidas pelo Senhor por conta dessa rejeição de perdão. Isso é um mandamento, isso não é uma sugestão de Jesus. Ele foi muito claro acerca dessas coisas. E eu estou citando exatamente um exemplo bem, não vou dizer simples, que é uma dificuldade muito, embora sejamos e entendamos o que Deus quer de cada um de nós, rejeitamos muitas vezes aquilo que é viver uma liberdade em Cristo, ser liberto dessa escravidão, liberto de todas essas coisas que nos impedem o prosseguir em conhecer ao Senhor, como foi falado nas canções. E essas advertências, Jesus, ele quando ele fala, não é mera sugestão, e ela não pode ser jogada de lado. Elas precisam ser reconhecidas por cada um de vocês como um mandamento. E aí você pode dizer, mas eu preciso ser transformado, mas eu dependo que também as coisas sejam favoráveis a mim. Eu preciso aguardar que o meu marido, que a minha esposa tenha uma plena mudança, que aí sim eu posso mudar. Mas não é isso que o Senhor nos fala, e não é isso que Ele nos chama. O véu ele pode ser removido somente de uma maneira. Paulo ele fala, quando há uma conversão genuína. No verso 16, ele fala exatamente isso. Do mesmo capítulo, eu não saí dele, não. Capítulo 3, 2 Coríntios, ele diz assim, que essa cegueira será removida quando cada um de nós nos voltarmos ao Senhor. Né? E ele diz, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. A palavra que converter, amado, é tomar um sentido oposto. Eu estou num rumo, eu estou num curso de um caminho, e quando eu me converto, eu acabo mudando o trajeto. Ou seja, Paulo está dizendo, você precisa admitir que o curso em que você está tomando o levou ao vazio, à ruína, ao desespero. É necessário que você mude o percurso. E aí, amados, nós precisamos entender acerca do que é de fato uma conversão, uma mudança de trajeto. E aí eu fico aguardando que a minha esposa mude, porque há de convir que quem mora com ela sou eu, e eu sei bem dos comportamentos dela. E aí, quando você ouve a minha esposa falar meu respeito, é a mesma coisa. Mas ninguém olha para si mesmo. Eu olho para o meu patrão, eu olho para a minha esposa, eu olho para os meus filhos, eles precisam de mudar. Quando, na verdade, quem precisa de mudar sou eu. Sou eu que preciso ser transformado. Né? E fica claro eu enxergar essas coisas, as injustiças, aquilo que são, para mim, um erro das pessoas para comigo. É muito fácil eu olhar essas coisas, mas se vocês avaliarem, cada um de nós possuímos um espelho. Eu, particularmente, tenho vários espelhos. Eu tenho um espelho em casa que se chama Valéria. Eu tenho um espelho que cobre a minha vida que se chama Cidinho. Eu tenho um espelho que são vários irmãos que me cercam. E eu digo espelho porque, quando eu olho para um espelho, eu vejo o reflexo da minha imagem. E aí, quando eu olho a minha imagem, eu posso observar que há algo em deformação em mim, algo sujo em mim, há uma melequinha em mim, um caroço de feijão. Se eu não olhar para esse espelho, é impossível que eu consiga enxergar. Mas esses irmãos, não com o intuito de apontar o meu erro, de acusar com erros, não, mas como cooperadores do Espírito Santo, eles vêm e cooperam conosco, nos mostrando onde nós precisamos, onde nós estamos sujos, onde nós precisamos exatamente tirar a sujeira. É exatamente isso que eu estou falando.
Mas como mudar o curso, né, de que Paulo fala? Né? Como mudar esse trajeto? Mas eu digo para você, o véu precisa ser removido. Ele precisa ser retirado, e essa mudança é exclusiva e unicamente do Espírito Santo. Ela não depende de nós, ela depende, sim, quando eu me rendo, quando eu me coloco aos pés do Senhor, Ele faz a obra. Mas é única e exclusivamente do Espírito Santo, porque Ele é a única pessoa a me moldar, a te moldar a gloriosa imagem de Cristo. É exatamente Ele, é o único. Eu, por mim mesmo, não consigo me mudar, mas quando eu olho para um Deus amoroso, para um Pai de amor, que nos deixa algo tão precioso em nós, que é Ele próprio fazendo morada em mim, em vocês, eu preciso me render a esse Deus e ser transformado. Na verdade, no verso 18, Paulo ele fala... Não, perdão. No verso 17. O Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. A palavra liberdade é totalmente ausência de escravidão, é estar de fato livre, é estar totalmente com total isenção de dívida. E quando eu vejo essas coisas, eu entendo que eu sou justificado nele, eu estou livre nele, mas eu preciso entender que meus olhos têm que estar focados em Cristo, têm que estar totalmente voltado para Ele. Né? E essa conversão que Paulo fala aqui é uma confiança total e exclusiva ao Espírito Santo. Ela não pode ser uma confiança no meu próprio braço, no meu próprio punho, mas eu preciso me render e confiar na obra do Espírito Santo, como foi no início da minha oração. Esse é o momento em que Ele, o próprio Deus, se faz presente em cada um de nós e Ele nos mostra onde nós precisamos ser transformados. Né? E quando nos rendemos à personalidade do Espírito Santo, Ele expressa o coração de Deus em nós e através de nós. Mas, para isso, precisa ser uma rendição, e essa rendição é uma total entrega. Quando eu digo me render, é uma adoração plena, é algo genuíno. Eu deixo de fazer a minha e faço a vontade dEle, em mim e através de mim. E aí eu trocando em miúdos, é mais ou menos quando eu me humilho, é mais ou menos quando eu reconheço que eu preciso dessa mudança e eu digo para Ele, Senhor, faz exatamente o seu querer em mim. É mais ou menos quando eu me humilho e me rendo a Ele, é tal qual, amados, um rio, que normalmente, se vocês pararem para pensar, um rio, ele procura os lugares mais baixos. E quando ele encontra os lugares mais baixos, ali ele acaba desaguando. E aí ele traz vida, ele traz restauração em lugares áridos. E Deus é exatamente assim. Quando nós nos humilhamos, quando nós nos rebaixamos, Ele nos encontra totalmente puros e Ele nos inunda com o seu poder. Ele nos inunda com o seu amor e é dessa forma que Ele quer nos encontrar hoje, totalmente rendidos, humilhados e totalmente desprovidos das nossas vontades, para que a vontade dele prevaleça em nós. Amém? E aí, amados, eu digo para vocês, quando isso ocorre, você, eu, somos pessoas capacitadas do poder de Deus, porque em nós, o próprio Espírito, ele nos impulsiona a isso. Você e eu, onde quer que estejamos, nós atrairemos pessoas. Nós, possivelmente, até é uma forma de que a sua presença, quando você sujeita a tua vida ao Senhor, é uma forma de repreensão para aquelas outras pessoas que estão te cercando. Porque elas olharão para cada um de nós e dirão, não, há algo diferente nessa pessoa, há algo transformador nessa pessoa, porque eu me sinto tocado, eu me sinto totalmente, digamos assim, quando vocês
Cada um possivelmente deve ter tido essa experiência. Cada um de vocês, nos seus trabalhos, principalmente, quando as pessoas olham para vocês, eles dizem, há algo diferente em você. Não é de você, eu digo para você, não é nada de você próprio, mas é algo que você contém. É algo precioso, é um tesouro inestimável que o Trino Deus, que o próprio Deus se deixou acessível a você e a mim, que é o Espírito Santo. É exatamente isso. E aí muitas das pessoas são atraídas por ele, por conta do seu procedimento, por conta da sua mudança, e você influenciará muitos através das mudanças que ocorreram em primeiro lugar em você. É isso. Você verá relacionamentos restaurados, você terá a sua autoridade na sua casa totalmente readquirida, você será respeitado, você terá novamente a sua dignidade prontamente visível. Isso tudo, amados, por conta de uma única coisa. Quando eu oro ao Senhor e digo, Senhor, eis-me aqui, eu preciso ser transformado. Na verdade, eu não posso mais olhar para as pessoas, que essas pessoas sejam mudadas, mas quem precisa ser mudado sou eu. É exatamente isso. E através dessas transformações que ocorrem em cada um de vocês, é que vocês atrairão pessoas. Vocês serão pessoas que serão vistas como discípulos, de fato. Não terão um título apenas, mas olharão para vocês porque vocês exalarão o bom perfume de Cristo. É isso que eu estou querendo dizer. Mas, amados, eu penso que nós precisamos, e precisamos ardentemente, recuperar tudo aquilo que a gente tem perdido, tudo aquilo que a gente tem negligenciado, tudo aquilo que a gente tem deixado pelo meio do caminho por conta de fazer a nossa própria vontade. Ele requer de nós corações gratos, corações que reconheçam Ele como o único Senhor das nossas vidas. E muitas vezes olhamos para os nossos afazeres, olhamos para as coisas que nos distraem e deixamos de fazer aquilo que é primordial, que é estarmos com Ele todos os dias, sujeitando a minha vida, a sua vida a Ele, para que Ele de fato possa olhar para cada um de nós e dizer que somos amados, bendito do nosso Pai. É isso que Ele requer de cada um de nós, amado. E nessa manhã, eu creio que ainda é manhã, eu nem vi a hora, eu gostaria de falar para cada um de vocês, vale a pena servir a um Deus amoroso, a um Pai de amor, no qual Ele nos deixa registrado e nos deixa pessoas que cooperam conosco. E aí olhamos, muitas vezes, quando recebemos uma palavra dura de um discipulador, de um pastor, e rejeitamos essas coisas. Amado, entenda. O Senhor, Ele coloca na vida de cada um de vocês, na minha vida, pessoas que possam cooperar conosco para tirar exatamente essas coisas que eu falei do espelho. Vocês são meus espelhos. Se vocês olharem para mim e observarem que eu estou no caminho, num rumo onde me levará ao abismo, vocês precisam dizer, Walter, não é esse caminho. Há uma necessidade de mudança. E aí eu entendo, porque cada um de vocês, instrumento na mão do Senhor, eu sei que são cooperadores para o reino de Deus. E eu, quando falo, vem o reino de Deus, eu pergunto, mas o que é o reino de Deus? Eu posso até dizer, talvez eu não possa dizer para vocês didaticamente o que é o reino de Deus. Mas o reino de Deus, amado, é algo tão simples. É o lugar onde Deus reina. É o lugar onde Deus tem autoridade. É o lugar onde Deus quer governar. É o lugar onde Ele faz morada. Que é você e sou eu. E Ele quer reinar.
Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser exatamente isso, o primeiro. E é isso que eu quero dizer para vocês nessa manhã, amados. Diga para Ele, Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, eu preciso ser transformado por louvor da Sua glória. Diga para Ele que não é pedir demais, Senhor. Eu sei que o Senhor tem feito muitas coisas na minha vida, mas hoje eu preciso, Senhor, eu anseio, eu tenho sede, eu tenho fome da Tua presença, eu preciso ser transformado. Eu não quero ser como antes eu era, mas eu quero ser transformado de glória em glória. É isso que Ele quer de cada um de vocês, amado. E tem algo no coração de Deus que Ele fala, Deus o ama. Isso até um Max Lucado que fala. Deus o ama como você é, do jeitinho que você está aí. Mas Ele se recusa a deixá-lo dessa mesma forma que Ele te encontrou. Ele, na verdade, Ele te ama, mas Ele requer algo de você, que Ele quer algo tão precioso para o coração dEle. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Ele quer te transformar à imagem do próprio Filho dEle. Esse caráter de Jesus, essa qualidade de Jesus, não é nada impossível, amado. É isso que eu estou dizendo. Não é nada impossível. Muito pelo contrário, é obra do Espírito Santo, não é obra sua e nem minha. Mas Ele quer transformar vocês. Amém? Vocês podem ficar de pé, por favor, por gentileza? Amados, eu penso, assim como eu falei, que o reino de Deus é algo simples. Não é nada impossível. Não é nada longe. É um lugar onde Ele quer reinar. Ele quer reinar, Ele quer governar, Ele quer tomar conta. Ele quer, de fato, dizer, filho meu, dá-me o teu coração. É só isso que Ele quer. Dá-me o teu coração. Ele quer transformar esse coração num coração totalmente mudado, transformado, para que esse coração possa exalar esse perfume do qual eu mencionei, que é o perfume de Cristo. E ele, se nós já avaliarmos, amados, o Senhor, Ele tem pensamentos a nossos respeitos de tal forma que são mais do que areias no mar. São incontáveis. Se eu olhar para cada grão de areia, esses são os pensamentos de Deus para vocês. Esses são os pensamentos de Deus para mim. E é isso que Ele quer, amados. Ele quer te fazer um convite hoje. Ele quer te dizer para você, dá-me o teu coração. Mas, muito embora eu diga para vocês, eu não tenho nada para entregar à mesa do Senhor. Na verdade, eu não tenho nada a depositar na mesa do Senhor. Mas uma coisa eu tenho fome, eu tenho sede. É isso que Ele diz para cada um de vocês, me perdoa. É isso que Ele requer de cada um de vocês. Fome e sede. Fome e sede de alguém tão precioso, um Deus tão grandioso, um Deus tão majestoso, um Deus soberano que tem todo o poder. E Ele ainda assim se importa com cada um de vocês, com cada um de nós, amados. Pare e pensa na preciosidade que é sujeitar a nossa vida a um Deus desse. A um Deus que pode todas as coisas, mas ainda assim se permite fazer morada em nós. É isso que Ele requer de cada um de vocês, uma entrega, amado. E é isso que eu faço nessa hora.
um convite, para que vocês de fato coloquem no altar do Senhor, diga para Ele: Senhor, Tu não encontrarás nada de bom em mim. Tu não encontrarás nada de bom em mim, Senhor, mas uma coisa eu tenho te oferecer, Senhor. Eu tenho te oferecer um coração, Senhor, contrito, um coração totalmente rendido a Ti, Senhor, e eu quero estar junto aos Teus pés. É isso que Ele quer nessa manhã, amados. Ele quer transformá-los. Ele quer, de fato, que a glória dEle seja reconhecida para o mundo através de cada um de vocês. E essa é uma oportunidade que eu faço para vocês, para que possamos, de fato, estarmos orando, para que, de fato, possamos estar nos rendendo junto, como eu declarei. Eu sou o primeiro de tantos. Eu preciso ser transformado. Eu preciso, de fato, me render ao Senhor todos os dias, porque de mim mesmo eu sou incapaz de qualquer coisa. Na verdade, eu sou incapaz até mesmo de me levantar, porque eu dependo dEle para todas as coisas, amados. E é no nome de Jesus que você tem plena liberdade de depositar o teu coração, para que Ele venha, de fato, transformá-los, para que, de fato, Ele venha contemplar aquilo que Ele tem ansiado todos os dias. Amém, amados? Vocês têm liberdade. Aleluia, Senhor. Esse é o teu momento, Espírito Santo. Este é o meu desejo. Oh, Deus. Oh, Deus. Transforma-nos, Senhor. Contempla o coração de cada um dos teus filhos, Paizinho. Pai de amor. Pai de amor. Oh, Senhor, eis aqui os teus filhos. Eis aqui, Senhor, os teus filhos rendendo-se aos teus pés, Senhor. Dizendo para ti, Senhor, nessa manhã, eu necessito ser mudado. Eu necessito ser transformado, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que não podemos e nem temos nada a te oferecer, Paizinho. Não temos, somos incapazes, Senhor, de oferecer algo a um Deus tão maravilhoso, a um Deus tão tremendo, a um Deus tão soberano, Senhor, de nossas vidas. Mas uma coisa, Senhor, o Senhor está contemplando o coração de cada um dos teus filhos nessa manhã. Corações rendidos, corações sedentos, corações famintos da tua presença, Senhor. E é no nome de Jesus, Espírito Santo, contempla, transforma por louvor da tua glória, Senhor. Esse é o desejo que tu podes contemplar no coração dos teus filhos, Senhor. Não temos nada a oferecer, mas temos algo que queremos entregar a Ti, Senhor. Queremos entregar um coração fiel a Ti. Isso é o que Tu podes contemplar nessa manhã, Senhor. Cada um dos Teus filhos junto aos Teus pés. Cada um dos Teus filhos requerendo de Ti. Reina sobre mim, Senhor. Reina sobre mim. Nós nos rendemos, Senhor. Nós somos pobres, nós somos cegos, nós somos nus. Mas queremos nos entregar nos teus braços, Deus. Oh, Senhor. Oh, Deus.